Gaslighting é um termo que descreve uma forma insidiosa de manipulação psicológica, em que o agressor busca distorcer a percepção da realidade de sua vítima. Esse comportamento, que se tornou amplamente discutido em tempos recentes, muitas vezes ocorre em relações íntimas, familiares, profissionais ou sociais. Embora o termo tenha ganhado notoriedade popular apenas nas últimas décadas, suas raízes se conectam profundamente às dinâmicas de poder e controle que a psicanálise investiga desde Freud. Com uma lente psicanalítica, é possível compreender as motivações inconscientes de quem manipula e os efeitos devastadores em quem sofre a manipulação. O termo gaslighting surgiu da peça de teatro Gaslight, de 1938, que mais tarde foi adaptada para o cinema. Na história, um marido manipula sua esposa, levando-a a questionar sua sanidade ao alterar pequenos detalhes em sua casa, como a intensidade das luzes a gás, enquanto insiste que nada mudou. Ele usa essa estratégia para enfraquecê-la emocionalmente e encobrir seus próprios atos criminosos. Freud não viveu para ver o termo surgir, mas suas teorias sobre mecanismos de defesa, repressão e transferência ajudam a iluminar o que está em jogo nessas dinâmicas. Na prática psicanalítica, o gaslighting pode ser compreendido como uma expressão do narcisismo patológico. O indivíduo que manipula frequentemente possui traços narcisistas ou de personalidade antissocial, caracterizados por uma incapacidade de estabelecer empatia verdadeira e por um desejo insaciável de manter o controle sobre o outro. Isso pode derivar de feridas narcísicas profundas e de uma necessidade de projetar sua própria confusão e insegurança na vítima. Quando Freud descreveu o conceito de projeção, ele apontava para o mecanismo pelo qual o indivíduo transfere para o outro aspectos de si mesmo que são insuportáveis de reconhecer. No caso do gaslighting, a projeção ocorre de maneira extrema. O agressor, incapaz de enfrentar suas próprias falhas, desvia o foco e faz com que a vítima duvide de sua própria percepção. Para a vítima, o efeito é devastador. Inicialmente, o gaslighting pode se apresentar como uma dúvida sutil. A pessoa manipulada pode começar a questionar pequenos detalhes do dia a dia. Eu realmente deixei as chaves ali? Será que esqueci de trancar a porta? Ou ele tem razão? Talvez eu seja exagerada. Com o tempo, essa dúvida cresce e se enraiza, transformando-se em uma sensação de confusão constante e até em um estado de dependência emocional do manipulador. A psicanálise vê isso como uma forma de introjeção, em que a vítima internaliza as narrativas do agressor, muitas vezes perdendo contato com seus próprios sentimentos e pensamentos. Melanie Klein, ao desenvolver suas teorias sobre as posições esquizoparanoide e depressiva, oferece outra perspectiva interessante sobre o impacto do gaslighting. Na posição esquizoparanoide, o sujeito está constantemente dividido entre boas e más experiências, projetando seus sentimentos negativos no outro. O gaslighting pode forçar a vítima a permanecer nessa posição, sentindo-se isolada e desconectada de um senso de segurança interno. À medida que a manipulação se intensifica, a posição depressiva, onde o sujeito integra experiências boas e más, torna-se cada vez mais difícil de alcançar. A vítima se vê presa em uma luta psíquica incessante, marcada pela culpa, pela dúvida e pelo medo de desagradar o manipulador. Donald Winnicott, com sua teoria sobre o falso self, também fornece insights cruciais. Sob o impacto do gaslighting, a vítima frequentemente desenvolve um falso self como forma de sobreviver à relação. Esse falso self é moldado para agradar e validar o manipulador, enquanto o verdadeiro self é sufocado, muitas vezes levando a sentimentos de vazio, depressão e desconexão. Winnicott descreve o falso self como um mecanismo defensivo, mas ressalta que ele pode se tornar tão dominante que o verdadeiro self encontra dificuldades para emergir novamente, mesmo quando o ambiente hostil é removido. Um aspecto crucial a ser analisado é o papel do vínculo afetivo na dinâmica do gaslighting. A teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby e posteriormente expandida por outros, como Mary Ainsworth, mostra como as experiências de apego na infância moldam nossas relações futuras. Muitas vítimas de gaslighting têm histórias de apego inseguro, o que as torna mais vulneráveis a relacionamentos manipuladores. O medo de abandono, profundamente arraigado, as leva a tolerar o abuso psicológico em busca de validação e conexão. Por outro lado, o manipulador pode usar esse mesmo medo como uma arma, alternando momentos de aparente carinho com episódios de desprezo e desvalorização, reforçando o ciclo de dependência emocional. Do ponto de vista terapêutico, ajudar a vítima de gaslighting requer uma abordagem cuidadosa e empática. A reconstrução do senso de realidade da vítima é fundamental. A psicanálise, com seu foco no inconsciente, oferece ferramentas valiosas para acessar e trabalhar os sentimentos reprimidos e os traumas que contribuem para a vulnerabilidade ao gaslighting.
O analista deve criar um espaço seguro onde a vítima possa explorar suas experiências sem medo de julgamento, permitindo que ela comece a distinguir entre suas percepções autênticas e as distorções impostas pelo manipulador. É comum que as vítimas se sintam envergonhadas ou culpadas por terem permitido a manipulação, mas essas emoções precisam ser ressignificadas no processo terapêutico. Aqui, a teoria do trauma de Freud e as contribuições de Ferenczi sobre o abuso podem ser particularmente úteis. Ferenczi, em seu trabalho sobre o trauma do não acolhimento, descreve como a falta de validação das experiências da vítima por parte de figuras importantes amplifica o impacto do abuso. Validar a experiência da vítima é, portanto, um passo essencial para a cura. A psicanálise também pode ajudar a vítima a reconhecer padrões em suas escolhas relacionais. Muitas vezes, o vínculo com o manipulador reflete repetições de dinâmicas familiares inconscientes. Ao trazer essas repetições à consciência, o paciente pode começar a romper com padrões destrutivos e criar novos modos de se relacionar. Por exemplo, uma paciente que cresceu com pais controladores e críticos pode, inconscientemente, buscar parceiros que reproduzam essa dinâmica, pois isso parece familiar. Identificar e entender esses padrões é um passo poderoso para a libertação. Por fim, a desconstrução do gaslighting não é apenas um processo individual, mas também cultural. A sociedade frequentemente reforça narrativas que minimizam o abuso psicológico, rotulando as vítimas como sensíveis demais ou paranoicas. É essencial promover uma compreensão mais ampla sobre o que constitui manipulação emocional e os danos que ela causa. A educação emocional, tanto em contextos terapêuticos quanto em espaços públicos, desempenha um papel crucial nesse sentido. Gaslighting é uma forma de violência psicológica que ataca o cerne da identidade e da percepção de uma pessoa. A psicanálise, com sua capacidade de iluminar os aspectos mais profundos e inconscientes das relações humanas, oferece uma lente poderosa para compreender e tratar os efeitos dessa manipulação. Ao reconhecer as feridas inconscientes de quem manipula e os impactos psíquicos na vítima, é possível não apenas ressignificar experiências passadas, mas também construir um futuro em que a verdade do self prevaleça sobre as distorções impostas por outros. A jornada de cura exige coragem, paciência e, acima de tudo, a recuperação do próprio poder de acreditar em sua percepção e intuição.